Fala galera, beleza? Eu tenho recebido aqui no meu escritório de contabilidade muita demanda a respeito de um assunto que se trata do diferencial de alíquota do ICMS, o famoso DIFAL. O pessoal tem me perguntado: Fernando, é possível que a minha empresa receba de volta, restitua os valores que a gente pagou a título de diferencial de alíquota? Bom, se você tem essa mesma dúvida, eu estou gravando o vídeo justamente com o intuito de sanar essa sua dúvida e te dar um panorama geral a respeito desse famoso DIFAL, beleza? Então acompanha o vídeo aí, vai ser uma matéria bem legal e produtiva. Então pessoal, como o meu intuito com esse vídeo é que ele seja o mais breve, o mais sucinto e o mais didático possível, eu já vou começar falando a respeito de se a sua empresa tem ou não chances ou direito de receber de volta os valores pagos a título de DIFAL, bacana? Mais para frente no vídeo, para quem quiser acompanhar e se aprofundar um pouco no tema, eu vou passar um panorama geral. Vou explicar um pouquinho a respeito do que se trata esse tal DIFAL. Tá? Muitos clientes meus aqui do escritório de contabilidade têm me perguntado: Fernando, a respeito dessa conversa toda aí, o DIFAL, a gente vai ter condições de receber esses valores que a gente pagou de volta? Para responder essas perguntas eu digo: depende. Depende por quê? O caso do DIFAL, ele já foi discutido em várias outras esferas. E agora, desde 2018, desde o mês 11 de 2018, isso chegou até o STF e começou a ser debatido lá pelos ministros do Supremo, né? A que passo anda esse processo de discussão a respeito do DIFAL? Bom, já tínhamos aí 4 votos, 4 ministros já tinham votado pela inconstitucionalidade da matéria, e quando chegou no ministro Gilmar Mendes, esse pediu vistas do processo. E quando o ministro pede vistas do processo, ele fica paralisado até que esse ministro tome sua decisão, né, estude todo o tema e tenha condições de proferir a sua decisão. Então, agora a gente já está no final do mês 10 de 2019 e agora no mês 11 de 2019 vai completar já um ano que o ministro Gilmar Mendes pediu vistas e o processo está paralisado, né? Então, respondendo a sua dúvida, se a sua empresa é do Simples Nacional, optante pela Lei 123 de 2006, ela pode sim receber de volta os valores pagos a título de diferencial de alíquota, mas tem uma condição para isso aí: desde que o STF julgue a lei que criou o imposto inconstitucional. Julgando-se a lei inconstitucional, aí sim a gente pode falar em possibilidade de restituir, ou seja, pegar de volta esses valores que você pagou a título de diferencial de alíquota. Pelo contrário, caso o STF julgue a lei como constitucional, então aí não se fala mais em direito de reaver esses valores e simplesmente a sua empresa não teria o que receber do Estado a título do diferencial de alíquota, beleza? Outro questionamento bem frequente aqui dos clientes da contabilidade é no sentido de eu devo entrar com uma ação na justiça solicitando a restituição desse imposto que eu paguei, mesmo antes do Supremo Tribunal Federal ter dado a sua decisão final? Bom, aí vai depender do seu otimismo e também vai depender se a sua empresa tem ou não um capital para arcar com esse custo de pagar um advogado para estar cuidando dessa questão para você lá na justiça. Por quê? Caso você entre agora com ação judicial, mesmo o STF não tendo julgado a lei ainda, pode ocorrer duas coisas. A primeira delas é o STF decidir que a lei é constitucional.
Nesse caso, você vai perder todo o investimento que você fez contratando advogado e todo o tempo que você gastou para impetrar essa ação na justiça. Ou o STF pode decidir pela inconstitucionalidade da matéria e, nesse caso, todo esse investimento que você fez seria como uma poupança, né? Vamos dizer assim. Porque, julgando o STF inconstitucional e você tendo entrado na justiça antecipadamente, essas empresas que entraram na justiça antes vão ter preferência, caso o STF julgue, lógico, inconstitucional, de receber, de reaver esses valores pagos a título de diferencial de alíquota. Um outro questionamento interessante que chegou para mim aqui no escritório, de um cliente que me perguntou o seguinte: ele falou: Fernando, caso eu opte por impetrar agora, mesmo não tendo terminado o julgamento do STF, eu impetrar agora um processo na justiça pedindo para reaver os valores que eu paguei, caso no futuro o STF julgue a lei como constitucional, a minha empresa pode sofrer algum tipo de sanção? Bom, nesse caso aí, jamais, tá, pessoal? Você, como empresário, como cidadão, tem todo o direito de questionar o judiciário a respeito da legalidade de uma lei ou da legalidade da cobrança de um tributo. Então, nesse caso, não existe nenhum problema quanto a esse questionamento, tá ok? Quanto a esse, pode ficar tranquilo. Outro questionamento importante que um cliente aqui da contabilidade fez, ele disse assim: Fernando, caso o STF julgue a lei inconstitucional e caso eu entre a partir de agora com um pedido para restituir esses valores que eu paguei a título do DIFAL, qual o período que eu tenho direito de reaver esse tributo? Ou seja, desde quando eu comecei a pagar, desde agora, qual seria o prazo que eu posso reaver todo esse valor que eu paguei? Bom, nesses casos, tem-se uma data limite de 5 anos, ou seja, eu posso restituir, caso o STF autorize a partir de hoje, os últimos 5 anos que eu venho pagando esse tributo. No caso do diferencial de alíquota, como ele foi instituído aí para as empresas optantes pelo Simples Nacional a partir de 2015, então caso você entre com a ação e caso o STF julgue que a lei foi inconstitucional, você teria direito a receber todo o valor que você pagou a título do diferencial de alíquota do DIFAL, tá ok? E outra dúvida bacana da gente discutir aqui, foi um cliente que me perguntou: tá ok, Fernando, beleza, eu decidi, vou entrar com a ação, vou correr atrás desses valores que eu paguei, e como é que eu faço? Eu mesmo vou lá no fórum, dou entrada nisso, como é que é a forma correta de se fazer? Bom, galera, nesse caso aí, é de extrema importância que você contrate, um profissional da área, ou seja, um advogado, de preferência um advogado especialista em matéria tributária, um advogado que seja da sua confiança. Enfim, é importante que você contrate um profissional da área, porque assim ele tem todo o aparato, todo o conhecimento jurídico acerca do tema, então ele vai conseguir lá dentro da justiça ir direto ao ponto, de tal forma que talvez você, por vontade própria, não conseguiria. Então a dica é contratar um advogado, de preferência aí um tributarista de um escritório que tenha renome, que seja conhecido por boas práticas, Então essa é a minha dica aí, sempre contratar um profissional especialista, que dessa forma eu tenho certeza que o processo para você vai sair muito menos moroso e por conta de ser menos moroso vai acabar saindo mais barato para você, sem dúvida alguma, tá ok? Bom, dito isso, eu acredito que tenha dado para esclarecer, se não todas, pelo menos algumas dúvidas a respeito dessa restituição do diferencial de alíquota. E agora eu vou partir para explicar o que é esse tal diferencial de alíquota. Então, aqui no Brasil,
cada estado é responsável por legislar acerca do ICMS. O que é o ICMS? É o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Bens e Serviços. Esse imposto ele incide sobre o quê? Ele vai incidir, como eu disse, nas operações com mercadoria, ou seja, compra e venda de mercadoria, e também na prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal. Como cada estado legisla sobre o seu próprio ICMS, isso acabou por gerar o que a gente chama hoje de guerra fiscal. Por que da tal guerra fiscal? Cada estado determinou a sua alíquota de ICMS. Então, por exemplo, Brasília 18, São Paulo 7, região sul 7. Então, assim, todos os estados têm a sua própria alíquota de ICMS, umas maiores, outras menores. Isso aí foi o bastante para gerar o que a gente chama de guerra fiscal. Como o ICMS é um imposto que a gente chama imposto por dentro, ele interfere diretamente no custo para se produzir ou vender uma mercadoria e um serviço. Ou seja, essas regiões que possuem uma menor carga tributária, uma menor índice de ICMS, elas acabaram por atrair empresas de todos os cantos do Brasil. Então essas empresas que originalmente eram, por exemplo, da região Nordeste ou Centro-Oeste, acabaram migrando para a região Sul a fim de, com a menor carga tributária, conseguir produzir e vender um produto com um valor mais em conta, um valor mais abaixo. Devido também à evolução da tecnologia e às facilidades trazidas por ela, ficou muito mais fácil, por exemplo, uma empresa ou uma pessoa aqui do Distrito Federal, por exemplo, comprar uma mercadoria lá na região sudeste, por exemplo, lá do estado de São Paulo, né? E com isso, com essa empresa estabelecida em São Paulo, pagando uma menor alíquota de ICMS, ele consegue vender um produto, por exemplo, um celular, muito mais barato do que seria vendido por uma empresa que é estabelecida aqui no Distrito Federal, que tem uma alíquota maior. Dessa forma, ocorreu então essa grande migração de empresas de todos os cantos do Brasil para as regiões sul e sudeste, causando nas outras regiões, nas demais partes do país, um grande vazio e, consequentemente, minando a arrecadação tributária desses outros estados. O DIFAL surgiu exatamente com a intenção de auxiliar esses estados que foram abandonados quanto à sua arrecadação tributária, de forma que, com o DIFAL, esses outros estados passariam a compensar essa arrecadação perdida com a migração das empresas lá para a região sul e sudeste. A partir daí, então, as empresas passaram a ser tributadas nas operações com mercadorias ou serviços da seguinte forma. Por exemplo, eu aqui da Data Contabilidade, a gente está aqui no Distrito Federal, eu compro um notebook vendido e produzido por uma empresa situada em São Paulo, por exemplo. No caso desse produto sendo comprado de uma empresa lá em São Paulo, como será feita a tributação dessa mercadoria? A empresa vai enviar o notebook de São Paulo aqui para Brasília, no Distrito Federal, e lá em São Paulo ele paga, a título de ICMS, uma alíquota interestadual de 7%. Esse produto vem para o DF e aqui no DF, a alíquota desse produto, caso fosse vendido aqui, ou seja, a alíquota interna do DF, ela é de 18%. Ou seja, 7% já foi pago no estado de São Paulo e aqui no DF tem 18%. Então, como é que a gente calcula isso? Pega-se esses 18% aqui do DF, diminui o que já foi pago lá na origem, em São Paulo, no caso 7%. Então, 18 menos 7, 11%. Essa é a chamada diferencial de alíquota do ICMS. Nesse caso, a empresa aqui do DF, ela seria obrigada a arcar com 11%
sobre o valor da mercadoria. Esses 11%, ele seria usado para suprir justamente a falta dessas empresas produtoras e comerciais que saíram do DF e foram para São Paulo, ou seja, o Distrito Federal ficaria com esses 11% para suprir essa perda anterior que ele teve com a migração dessas empresas lá para a região sul ou sudeste. É importante dizer também que aqui no Distrito Federal, esse DIFAL de 11%, nesse exemplo, lógico, em tela, ele foi limitado pela Lei 5.558 do ano de 2015 em 5%. Ou seja, nesse mesmo exemplo que eu acabei de dar, o DIFAL ficaria em 11%. Porém, aqui no DF, a empresa seria obrigada a pagar apenas 5% a título de diferencial de alíquota. Para fazer aqui uma linha do tempo, para que fique claro como foi e quando foi criado esse DIFAL, eu vou passar as leis e as normas que foram geradas em ordem cronológica, que versavam a respeito desse tema do diferencial de alíquota. Bom, primeiramente, o CONFAZ, que é o Conselho Fazendário, ele possui membros de cada unidade da federação e ele vota sobre assuntos justamente do ICMS, né? Então, em 2015, mais especificamente em 17 de setembro de 2015, o CONFAZ liberou o convênio ICMS número 93. Esse convênio foi justamente o responsável por estender a obrigatoriedade do pagamento do diferencial de alíquota para as empresas do Simples Nacional. Até esse momento, apenas as empresas do regime normal de tributação eram obrigadas ao pagamento do diferencial de alíquota. Isso, lógico, gerou muita discussão a respeito de se era constitucional o CONFAZ legislar a respeito de matéria tributária. Então, após muitas discussões, muita conversa, aqui no Distrito Federal foi editada uma lei que versava sobre o tema a respeito dessa matéria tributária especificamente. E foi justamente a Lei 5.558 que adicionou o artigo 20A na Lei 1.254, que determina que é devido ao Distrito Federal, nas operações interestaduais com mercadorias, o pagamento do diferencial de alíquotas para o Distrito Federal, pelas empresas optantes pelo Simples Nacional. Já a Lei Distrital 6.296, de 30 de abril de 2019, ou seja, desse ano, ela revogou da Lei número 1.254 o artigo 20A, o qual impunha a responsabilidade de recolher o tributo também para as empresas do Simples Nacional. E já a Constituição Federal, no seu artigo 146, ela diz que cabe à lei complementar a versar sobre assunto tributário que afete a micro e pequena empresa, ou seja, as empresas optantes pelo Simples Nacional, né? Através de toda essa discussão que originou-se esse processo, toda essa discussão que foi parar no STF. Bom, galera, eu falei aqui um pouquinho a respeito desse tema, né, diferencial de alíquota. Eu espero que tenha ficado claro para você, né, que você tenha tirado pelo menos algumas de suas dúvidas e que esse material tenha auxiliado vocês para que possam dirigir suas empresas aí da melhor forma, tá ok? Nós preparamos também como complemento desse vídeo um e-book com essa matéria um pouco mais detalhada. Esse e-book ele é gratuito, você pode baixar ele no nosso site, tá? A gente vai colocar o link aqui na descrição do vídeo, para que você possa baixar, dar uma lida nesse material e entender exatamente a respeito desse tema
para justamente poder embasar a sua decisão de entrar ou não com pedido de restituição, ou pelo menos entender o que é esse tal de desfalque que você pagava aí na sua empresa, tá ok? Então, caso você conheça alguém que tem um pouco de dúvida, que tem algum questionamento a respeito dessa matéria, se puder, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, que eu acredito que vai ser de grande valia, talvez, para que ela possa também melhor administrar a sua empresa. Bacana? Galera, dito isso, fica aqui o meu muito obrigado, em nome da Data Contabilidade, e peço aí para vocês, se você gostou, curte aí o nosso vídeo, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em responder. A gente também vai responder dúvidas nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook ou mesmo aqui no YouTube. Valeu, galera. Muito obrigado para você que assistiu até agora. Um abraço.